Isaías capítulo 9, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos traz nessa noite, que ela possa falar conosco, que ela possa nos instruir, que ela possa nos fortalecer, que ela possa acordar-nos, que ela possa tirar de nós toda dormência espiritual, Pai, em nome de Jesus. Eu trago cativo todo pensamento à Tua palavra agora, Senhor, toda atenção à Tua palavra, que todos possam entender o que o Senhor quer falar para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu quero falar nessa noite sobre os 5 nomes de Jesus. Agora, sexta-feira é Natal. Embora Jesus nasceu 25 de dezembro e também a gente não tem muito costume de celebrar Natal aqui não, né? É uma longa história, a gente tem que fazer um estudo com vocês aí, mas é uma data, na realidade, até mais pagã do que... Mas amém. Cada um é cada um. Mas eu quero falar, já que nessa época todo mundo fala do nascimento, do menino, Jesus. Então nós queremos... Primeira coisa que nós temos que saber é que Jesus não é menino, amém? Jesus sempre foi, é e sempre será. Ele foi menino quando nasceu, só depois não ficou mais menino. Hoje essa coisa de a gente ver um menino na mão de Maria, ele não é aquilo ali não, tá? Jesus sempre foi, ele nasceu, encarnou, cresceu, mas sempre continuou sendo o Deus que sempre foi. Eu quero falar, já que essa época fala sobre isso, eu quero falar dessa profecia de Isaías que vai falar, porque um menino nos nasceu. Isaías estava profetizando 700 anos antes que Jesus viesse para o povo de Israel, o que iria acontecer. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, aí vem os 5 nomes, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. Primeira coisa que nós vemos aqui, que o menino nos nasceu. Ele já existia, mas por causa do nosso pecado, ele se fez humano, ele se fez carne. Perceba que não foi Maria que criou a carne, a Bíblia diz que ele se fez carne no ventre de Maria, entendeu? Ele se fez carne no ventre de Maria. Por que que ele nos nasceu? Para vir aqui, abrir para nós uma visão. Billy Graham, se não me falha a memória, foi Billy Graham que fez essa maneira de a gente entender por que Jesus nasceu. Ele dizia assim: Jesus nasceu porque é como um bando de formiga que está indo para um despenhadeiro. Está indo para um lugar que elas vão cair dentro de um rio. Aí o homem vai lá, ele põe a mão na frente, as formigas passam por cima da mão dele e continuam indo para o rio, para onde elas vão cair. Porque elas não entendem o que o homem está querendo dizer. Aí Billy Graham diz assim: então o que Deus fez? É como se Deus tivesse encarnado e se feito formiga, para no meio das formigas dizer: olha, não é para lá que vocês têm que ir, vocês vão morrer. Então foi isso, Jesus veio e se humanizou, ele se encarnou para que a gente pudesse entender a mensagem do Pai para cada um de nós. Então um menino nos nasceu, já veio, amém? Aí o que mais? Um filho se nos deu e foi dado. O maior presente que a gente possa ter ganhado foi que Jesus foi dado para cada um de nós. Ele foi oferecido pela graça de Deus, então foi um filho se nos deu. Então o maior presente que Deus poderia oferecer para nós não é o carro, não é muito dinheiro na conta, tá? Não é, querido, não ter problema nenhum. O maior presente que o Pai nos deu foi o Filho que foi dado para cada um de nós.
Amém? Só isso, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele carrega nos ombros a responsabilidade de governar tudo do Pai. O universo, as nossas vidas, a nossa terra, tudo. O governo está sobre os seus ombros. Ele é Senhor de senhores. Ele é governo. Ele é autoridade. E Ele governa absoluto. Você tem que entender a profundidade dessa palavra. É um único governo, não existe outro. O Nero veio. O Nero, aquele imperador que tacou fogo lá em Roma, foi um imperador muito, muito... Como é que eu posso dizer? Muito imperatriz? Não. Foi um imperador, não forte que eu quero dizer, nessa palavra que eu quero usar. Muito... Meu pai, me faltou as palavras. Não é hostivo. É mais ou menos por aí. Sabe, ele governou e ele achou que porque naquela época o imperador, eles eram cultuados como Deus. E tinham que adorá-lo como se ele fosse um Deus. Só que o Nero já morreu. E o Nero que tacou fogo em Roma está sendo queimado no fogo agora. O Hitler veio e achou que ia inaugurar uma nova era, com uma nova geração, com raças puras, vamos matar as raças que não prestam, e somos nós, na fita. Mas o governo de Hitler já foi, e Hitler já morreu. Há pouco tempo tinha um ignorante vizinho do Brasil aqui, chamado Chaves. Cara muito, entrou outro no lugar que é o tal do Maduro, né? Que de Maduro não tem nada, ele está podre. E esses caras acham que eles vão governar o mundo, que o país deles dá dó de ver aquele povo passando fome, não tem nada nas prateleiras, não tem nada em lugar nenhum, eles são autoritários. Mas o Chaves também já foi. E todos os governos que estão governando hoje, que acham que são a última Coca-Cola do deserto, também vão embora. Então perceba que o governo deles vem e vão, passa de uma mão para outra, mas não é de ninguém. Quando diz aqui que o governo está sobre os seus ombros, está falando de Jesus, esse governo é dele, é governo universal. Você sabe de onde que Jesus governa? O universo. Então ele é um governador universal, intergalacto. Todas as galáxias ele governa, tudo ele governa. Ele não governa um país, um pedacinho de terra perdido no meio do nada no universo. Ele governa o universo. Ele governa a vida da igreja. Amém? Então o governo está sobre os seus ombros. E vai chegar um dia, querendo ou não, todo joelho vai ter que se dobrar para ele dizer: Tu és Senhor, Tu és governo, Senhor dos senhores. Todo mundo vai ter que falar. Os bons já falam isso, nós já falamos, isso já está no nosso coração. Mas Lúcifer, todos os seus anjos, todos os ímpios, todos os maus, todos os grandes que já passaram sobre a terra, um dia a Bíblia diz, todos terão que se dobrar diante dele e dizer: Jesus é o Senhor. Porque o governo está sobre os seus ombros. E os nomes que vêm depois na sequência, que são os 5 nomes, fala das características de Jesus. E o primeiro que está aí, qual que é? Maravilhoso. Diz assim comigo: maravilhoso. Diz assim: Jesus, Tu és maravilhoso. É aquele que faz maravilhas, milagres, sinais, prodígios. É aquele que tem poder, querido, para fazer maravilhas. E esse povo judeu já tinha experimentado no Velho Testamento tantas maravilhas do Senhor. Travessia do mar, maná caindo. Você já viu chover comida? A não ser no desenho aí, que tem um desenho chovendo hambúrgueres. Chovia comida. Não é irônico, não é engraçado chover comida no deserto? Ele é um Deus que faz maravilhas. Porque Ele é que inventou as leis
E ele pode quebrar as leis. Ele faz maravilhas. Jesus não andou sobre as águas? Andou ou não andou? Ele faz maravilhas. Você vai ver que no Velho Testamento, Deus parou a terra. Então a terra, ela foi parada por quase 24 horas. Quando Josué estava numa batalha e ele percebeu que não ia dar tempo de matar e consumir o inimigo, porque ia anoitecer, ia ficar difícil a guerra à noite. Então ele orou e disse: para sol, para lua. Mas na realidade não foi o sol e a lua que parou. Aqui que parou foi a terra. Você já viu Deus segurar a terra? Você sabe quanto que a terra pesa? Eu fui pesquisar. 6 sextilhões e 500 quinqualhões de toneladas. Então vamos ficar só com 6 sextilhões de toneladas. Imagina essa terra virando e separar 6 sextilhões de toneladas. Aí ele ouve o seu servo orando: para a lua, para a terra. Ele segurou. Maravilhoso, ele faz maravilhas. Parou a terra. E se a terra parar hoje, e se Deus não cuidar, porque aquela parada que a terra deu, se Deus não segura tudo no lugar, você imagina uma parada, a terra diz que, eu não me lembro a velocidade da terra, se é 150 mil quilômetros por segundo, eu não lembro, mas é muito. É que a gente vê ela virando devagarzinho, acho que é devagarzinho, mas é muito rápido. Se parar de repente, voa tudo do lugar. Deus parou a terra e tudo ficou no seu lugar. É um Deus de maravilhas. Você acha que Ele não pode fazer maravilha na sua vida? Se Deus segurou uma terra com 6 sextilhões de toneladas, o que Ele não pode fazer na sua vida? Ele vai falar, Jeremias fala, que ele fala o que pode ser demasiadamente maravilhoso para mim, que eu não possa fazer, Deus diz. O que pode? Nada. Então esse Deus maravilhoso, esse nome que fala, esse menino que nasceu, e ele tem um dos nomes aqui que são uma característica dele, ele é maravilhoso, vem falar que Deus pode ser, Jesus pode ser maravilhoso. Então você pode viver descansado, querido. Lembrando que se o mar não abrir, Ele te faz andar por cima. Se a porta não abrir, Ele dá asas para você voar. Então só quero que você entenda que Ele faz impossíveis. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. Eu já ouvi tanto testemunho de manifestação do Senhor, querido, que na hora que é um milagre, só pode ser um milagre, e a pessoa crê no Deus das maravilhas, Ele aparece como um Deus maravilhoso. Outro dia, uns tempo atrás, eu escutei o pastor Jonas, estava nos falando de um testemunho de uma irmã que deu uma parada no coração. Não sei se foi parada, alguma coisa assim, acho que é parada assim, que levou ele no pronto-socorro e ninguém vinha atender, e ela deu um grito assim: Jesus, tem misericórdia do meu marido. De repente apareceu um cara de terno do lado dela, isso é verdade, viu? Lá no Rio de Janeiro aconteceu. E falou: pois não, senhora, o que está acontecendo? Não, meu marido, tal, oração, ninguém quer atender, tal, e ele está passando mal. E ele foi lá, esse homem de terno foi lá para a recepcionista e falou assim, ele viu ele falando e cochichando e mostrando, daqui a pouco a recepcionista chama ele, já marcou para atender, e ele disse: olha, eu quero uma ambulância, porque aquele hospital não tinha o tipo de atendimento que ele precisava, e ele já pediu para a moça, para chamar uma ambulância do outro hospital, para vir buscar ele, para levar para outro hospital, e de repente o homem desaparece, e a mulher perguntou: você conhece esse homem? Ela falou: não, apareceu aqui, não sei, ele estava com um crachá. Então, na hora que você pede socorro, o Deus maravilhoso aparece. Aparece como um homem de terno, aparece do jeito que Ele quiser. Do jeito que Ele quiser. Então nós temos que crer que o Deus que eu sirvo faz maravilhas. Ele faz maravilha. Ele faz chuva cair de baixo para cima. Ele faz cachoeira andar de baixo para cima. Ele faz o que Ele quer. Ele para a terra. Amém? Por você. Por você. É um Deus maravilhoso. Diz assim: o Deus que eu sirvo é um Deus de maravilhas. Aí no Marcos capítulo 6, versículo 2, Marcos vai narrar isso aqui, ó. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos?
A mão dele era igual às das outras pessoas. Ele tinha 10 dedos, viu? Só que a mão dele fazia maravilha. Ele tocava, o cego enxergava. Ele tocava, o morto levantava. As mãos deles era a mão do Deus maravilhoso. Sabe o que estava acontecendo com Jesus? Ele estava cumprindo o que o profeta Isaías profetizou pelo Espírito dele mesmo, que o menino será maravilhoso, vai crescer e vai ser um Deus maravilhoso entre os homens. E quando Pedro e João, Jesus já tinha ressuscitado, e eles estavam indo ao templo, Formosa, e lá naquele templo tinha o coxo lá, que desde nascença o levavam lá, porque ele não andava, e ele pedia esmola. E quando Pedro e João foi entrar, ele disse: me dá uma esmola, moço. Pedro fita os olhos nele e diz assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E ele deu um salto da onde ele estava, porque o espírito de poder, de maravilha, pegou ele e saltou e ficou em pé. Mas quando Pedro fala assim: o que eu tenho eu te dou, ele estava dizendo: o Deus de maravilhas que está dentro de mim, eu te dou agora. Levanta-te e anda. E ele pulou. Porque o Deus de maravilhas, querido, está dentro de nós. Eu vou falar para você, a gente tem que crer nas maravilhas. A gente tem que começar a buscar as maravilhas do Senhor. A gente serve um Deus sobrenatural, um Deus que não é desse mundo, um Deus que não está preso à natureza. Deus não está preso a esse mundo, às regras desse mundo, por isso que Ele é sobrenatural. E o Deus que é sobrenatural, não está no natural, está sobre o natural, vive dentro de mim e faz maravilhas a todos aqueles que têm fé, a todos aqueles que esperam nele. Amém? Você crê nisso? O nome do menino será maravilhoso. E nessa noite Deus quer executar maravilhas nesse lugar. Deus quer executar maravilhas nesse arraial, querido. Eu duvido que Cristo não queira fazer maravilhas aqui. Duvido. Se nós desejarmos, se nós esperarmos o Deus maravilhoso, maravilhas irão acontecer. Porque você sabe que tem gente que tem preguiça de esperar maravilhas do Senhor, porque tem que exercitar fé, porque, não, deixa assim mesmo, tá bom. Querido, nós servimos a um Deus de maravilhas. E esse Deus de maravilhas, com o passar do tempo, Ele não vai perdendo poder, Ele sempre é. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que andou no meio das multidões, fazendo maravilhas, é o mesmo que está aqui. Com o mesmo poder, todo poderoso, todo maravilhoso. Amém? Você já viu quando fala sobre a multiplicação dos pães? Então, alguns pães e alguns peixinhos alimentaram de 10 a 15 mil pessoas, porque não se contava mulheres nem crianças. Com alguns pães e alguns peixinhos, ele fez maravilhas. Ele só deu graças ao Pai e o negócio foi. E pastor, se tivesse 1 milhão de pessoas, 1 milhão ia comer. E se tivesse toda a terra na presença dele naquela época, todos iam comer. Porque quem multiplica para 1, multiplica para 2, multiplica para 7 bilhões, multiplica para tudo. Porque Ele é Deus maravilhoso. Você tem pouco? Peça para Deus de maravilhas tocar no teu pouco, e você vai ver se com o teu pouco você não faz muito. Amém? Você crê nisso? Deus está falando com você nessa noite. Peça para o Deus de maravilhas tocar no teu pouco, e você vai ver que o teu pouco será muito nas mãos do Senhor. Deus maravilhoso. Segunda coisa, o que fala aí? O que Ele vai ser? Maravilhoso e conselheiro. Conselheiro fala do quê? Aquele que traz boas novas, palavra de sabedoria, de vida, para nos dar vida em momentos que nós estamos passando, em que a nossa alma está desfalecendo. É o Deus que fala através do pastor, fala através do irmão, fala através da música. Ele está falando porque Ele é o conselheiro. Por isso que uma das coisas, a palavra ela exorta, ela edifica, e o que mais que ela faz? São 3 coisas: exorta, edifica e consola. Sabe do que fala isso? Deus conselheiro.
Ele está o tempo todo consolando, edificando. Ele está o tempo todo exortando para que você entre no eixo, que você entre no trilho. Ele é o pão vivo que veio do céu para alimentar as nossas almas com a palavra de conselho. Amém? Palavra de sabedoria. Você não tem aquela palavra de sabedoria. Você não tem, querido, para sair daquela situação ou para saber o que faz. De repente, você espera no Deus conselheiro e pum! Deus fala com você. E você diz, nossa, mas eu nunca pensei nisso. É claro que você não pensou, você não sabe, você não é todo sábio, mas Ele é sábio. A Bíblia vai falar que Ele se fez sabedoria. O Filho de Deus se fez sabedoria para nós. Então a palavra do Senhor é como remédio para você, querido. É como luz em momentos de trevas. Palavra que a gente já ouviu muito falar, né? Mas está aí. No princípio era o verbo, a palavra. Ele é o conselheiro. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí você vai para João 6,68, onde Pedro vai falar assim: respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens a palavra da vida eterna. Ó, nós não estamos falando palavra que não leva para lugar nenhum, mas é uma palavra que quando você ouve, ela te dá vida. Você fala, nossa, mas que estranho, isso mexeu comigo, isso mudou a minha vida. Você vem num culto, Deus se transforma. Você vem no outro, a palavra te transforma. Você lê a Bíblia em casa, a palavra, o conselheiro vai trabalhando na sua vida. E você sente que um milagre aconteceu aqui dentro. Você diz, nossa, mas eu estou diferente, eu não tenho mais vontade daquilo. Quando eu fico com falta de Deus, parece que eu vou morrer, eu preciso de Deus. Porque a palavra, querido, o conselheiro está dentro de você. O Espírito Santo habita no seu templo de barro. Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas envio o Consolador, Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos revelará tudo o que vai acontecer. E não se preocupe com o que falar, sou eu que ponho as palavras na sua boca, porque Ele é conselheiro. Você pode ter os melhores amigos, você pode até ter o pastor, amém, estamos aqui para aconselhar. Mas você pode orar e o conselheiro falar com você. Vós tendes a unção. Então você vai conhecer as coisas pela unção do Espírito que está na sua vida. E Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar um conselho. Porque Jesus é conselheiro. Olha essa passagem. 2 guardas foram prender Jesus. E quando foram prender Jesus, porque os sacerdotes pediram para prender, por ciúmes dele, e diz assim, ó, João 7,45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Você imagina um guarda para fazer uma prisão, tem um mandado de prisão, vai lá buscar fulano de tal, aí sai a polícia, aí chega lá, tá um cara falando. Bom, vamos trazer para os dias de hoje, né? Tá lá todos os homens só esperando lá para prender o cara, porque se entrar no meio da multidão vai dar casa, vamos esperar ele acabar. Aí tá lá, a palavra vai entrando e vai soltando as mãos e vai dando um negócio no coração e vai querendo dar vontade de chorar, começa a esfregar, disfarçar, né? Aqui, tá, entrou um cisco no meu olho e não consegue prender o cara. E volta sem o homem. O que vocês não trouxeram ele? Ah, jamais alguém falou como este homem. É o conselheiro, querido. O conselheiro quando fala, ó, a voz de Deus, tudo que Jesus fala é para trazer vida. É para colocar as coisas no lugar. A terra estava sem forma e vazia. E o verbo de Deus foi através do verbo que Deus criou as coisas, através de Jesus. Jesus é a palavra. As coisas foram sendo transformadas. Onde era trevas veio luz, onde só tinha água surgiu terra seca. E aí surgem as árvores, surgem as sementes, surgem os animais aquáticos, surgem as aves. E aí Deus faz o homem, tudo. A palavra de Deus bota as coisas no lugar, porque Ele é conselheiro, traz vida, vida na palavra.
Amém? Querido, toda palavra que a gente recebe, seja ela de onde que venha, se é de gente ungida, claro. E toda palavra que a gente lê, ela tem que estar o tempo todo trazendo vida para nós. Aí você pensa assim, mas não tem mais a árvore da vida. Não, a árvore da vida é isso aqui, ó. Todo dia você come, todo dia você tem vida. Para de comer para ver se você não começa a morrer. Para de ouvir pregação, para de ouvir estudo, para de ler. Você vai percebendo que você começa a morrer espiritualmente. Mas qual é o segredo? O conselheiro, a palavra viva. Você está ouvindo, o conselheiro está mexendo dentro de você. Está te, deixando com vida. Porque, querido, eu tenho a vida dentro de mim. Mas eu tenho enquanto eu estou comendo da árvore da vida. Se eu parar de comer, eu morro, eu desvio, eu volto para o mundo. A gente tem que vigiar. O conselheiro mora dentro de nós. Você pode ter certeza que se um dia você estiver triste, alguma coisa chata aconteceu, e se estiver no teu cantinho, seja sempre fiel ao teu altar e ao teu horário, querido. Nunca deixa de ser infiel com o seu momento de oficiar o teu sacerdócio a Deus. Pastor, todo dia eu vou lá no meu canto, ou é na minha cama, ou é lá num quartinho, eu tenho meu momento de oração com o Senhor. Não deixa de cumprir esse momento, por nada na sua vida. Deixa de ir fazer qualquer outra coisa, mas não deixa de orar. E se um dia você teve um dia chato, um dia que parece que deu tudo errado, não deixe de ser fiel mesmo assim. Vai naquele cantinho que Deus vai falar com você. Você vai chorar, você vai clamar, às vezes você vai até reclamar, faz parte, mas você está ali aos pés do Senhor. Vai chegar uma hora que você vai ficar em silêncio e a voz do conselheiro vai falar no teu coração. Ei, filho, estou com você, estou preparando algo bom para você, algo maior. Não chore por essa perda, porque eu tenho algo maior para você. Porque se secar o seu rio, ele cria um oceano para você. Se fechar uma porta, ele abre uma porteira. Deus sempre tem algo maior para você. Deus sempre tem algo maior para você. Porque Ele é o Deus conselheiro. O que mais que Ele é, querido? Deus forte. Forte fala de força. Aquele que é invencível, aquele que nunca perdeu uma batalha, o Senhor dos exércitos. Porque hoje qual é o país que é forte? Qual que é o país forte? Como que você classifica um país forte? O país que tem muito armamento, pessoal de guerra, gente de batalha. E Deus é chamado o Senhor dos exércitos, o governante dos exércitos, o Senhor das batalhas, o Deus forte. E Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, Deus diz, quem impedirá? Porque Ele é forte, querido. Ele é forte. Fala para mim, quem que pode vencer Deus? Dá um nome para mim. Não existe. Porque Ele é forte. Ele é Senhor. Ele é guerreiro. Você vai ver que no Velho Testamento fala muito sobre guerras, né? Que era momento de o povo de Deus conquistar as suas terras, o povo de Deus se estabelecer, porque o reino das trevas estava lutando fortemente, levantando povos para transferir feitiçarias, transferir, querido, culto a deuses que não deveriam ser adorados. Então Deus se levanta como Senhor das batalhas, Senhor dos exércitos, para acabar com esses reinos e estabelecer o seu reino na terra. Amém? Então Ele é chamado Deus forte. Lúcifer foi o primeiro, querido. Lúcifer foi o primeiro que experimentou a derrota. E eu vou falar para você, se você pudesse conhecer o poder que Lúcifer tem ainda, ele tinha a glória, ele perdeu. Glória é o brilho, é a beleza. Isso ele perdeu tudo, mas o poder ainda está nele. Se você souber o poder que ele tem, ele não é todo poderoso, mas ele tem muito poder. Ele tem muito poder. Lúcifer foi o primeiro que enfrentou a derrota. Eu vou subir e tomar o trono de Deus. E Deus diz, sobe que você desce. E quando ele subiu, ele levou um tapão na cabeça dele, que ele voltou para a terra de novo, voou pena para tudo quanto é lado. E ele desceu como galinha, para baixo, porque ele foi como leão e desceu como galinha.
E ele experimentou o braço forte de Deus. Fala para mim qual homem que... Puxa, para Deus isso aí é uma covardia. Qual homem que não afrontou a Deus? Qual homem que não se levantou com Deus e também tomou? Ele é Deus forte. Não existe exército. Você vai ler em Apocalipse, querido, quando Jesus vem para a terra, depois da grande tribulação, que são 7 anos que vão acontecer, diz a palavra lá que a maioria das nações se uniram no vale do Armagedon para destruir Israel. Aí diz que Jesus vem nos ares, e você lê lá, sabe que jeito que ele destrói um exército? E nós não estamos falando de exército de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, que era só cavalo, espada e escudo. Nós estamos falando de exército da nossa geração. Canhões. Eu não vou falar navio, porque lá no Vale do Armagedon não tem rio, né, Almir? Quase que eu falo. Mas tem lança-mísseis, né? Canhões. Vai ter exército de pessoas também. Lança-mísseis, aviões. Tudo no Vale do Armagedon vem vindo lá, vamos destruir Israel. Aí eles clamam pelo Messias e Jesus vem nos ares. A Bíblia fala que com o sopro da boca dele, ele destrói todo o exército. Sabe o que ele faz? Quem que pode, querido, com ele? Aí tem crente que ouviu falar que o macumbeiro fez uma macumba para ele. Ele rói as unhas, ele não sabe mal o que faz. E agora o macumbeiro? Querido, que Deus que você serve. Porque aqueles demônios que estão lá na vida do macumbeiro para fazer uma coisa para você, ele está debaixo da autoridade do Todo-Poderoso. E se você é filho dele, é vir para tomar tapão. Então você tem que crer no poder do seu Deus, querido. Ele é Deus Todo-Poderoso. Será que um dia, se acontecer de você estar numa situação perigosa e você clamar pelo Deus forte, será que Ele não vai responder? Será que Ele não vai responder? Quantos testemunhos a gente não sabe, querido, de tiro, de morte, de roubo, de tantas coisas, que clamaram por Deus. Aliás, aquele Aldo Nascimento, quando estava correndo, a menina escapou do carro lá, né? E ele ia sacrificar aquela adolescente pro Didi da Rede Globo lá, que exigiu o sacrifício de criança lá, né? Para fazer sucesso. E ele dá esse testemunho porque ele é um ex-bruxo, né? Ele era um dos maiores do Brasil. E aquela menina sai correndo pela praia e ele corre atrás com o punhal, porque ele tinha que sacrificar ela não podia escapar. Porque Iemanjá tinha pedido sangue de uma adolescente, ela não queria sangue de animais, porque foi levado sangue de animais, ela dizia, não quero uma adolescente. E ela corre. E quando ela vê que não tem jeito mais de correr, ela era uma menina que foi criada aos pés de Jesus, ela virou para trás e disse, arreda-te, Satanás, está amarrado, Satanás. E o cara fica duro e cai para trás. Buf! Por quê? Serve o Deus forte. O Deus forte. Querido, nosso Deus, você não imagina, todo poderoso. Todo poderoso. Não existe nada que Deus não possa fazer, porque Ele tem todo o poder. Ele é Deus forte. Deus forte. Não há, querido, nem na eternidade passada, nem no futuro eterno, alguém que vai poder vencer o nosso Deus. Aí, você vai ver que se o anjo do Senhor, quando Ezequias clamou porque o exército assírio veio para derrotar o seu reinado, ele clamou pelo Deus forte. Sabe o que Deus fez? Deus liberou um anjo. E naquela noite só um anjo destruiu 185 mil soldados assírios. Só um. No outro dia, quando amanheceu, era só cadáver por tudo quanto é lado. Agora, se um anjo que é criação de Deus tem poder para destruir 185 mil numa noite, eu acho que se tivesse mais ele destruía. Você imagine o poder que Deus não tem. Caiam 1000 à minha esquerda, 10.000 à direita, eu não serei atingido. O inimigo vem por um caminho, mas foge por 7. Porque quando ele chega na minha vida, ele encontra aquele que habita em mim, o Deus Todo-Poderoso. E Jesus tem esse título, Deus Forte.
Aí vem o gadareno, Jesus desce lá, e vem o gadareno com uma legião de demônios. E uma legião mais ou menos seriam 6.000 demônios num corpo só. E Jesus estava sozinho, e os 6.000 demônios caem de joelho, porque Ele é o Deus forte, Ele é o Filho de Deus. Eles caem de joelhos. Por isso, querido, não existe macumba, não existe feitiçaria, não existe demônio, não existe nada que possa vir contra a sua vida e sobressair sobre a sua vida, se é que verdadeiramente Jesus está na sua vida. Porque se verdadeiramente Ele está, Ele vai se levantar como um leão, porque Ele é o leão da tribo de Judá. Não tenha medo de nada. O Senhor não nos tem dado o espírito de covardia. E aqui para encerrar o Deus forte, 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí vem, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele é poderoso, Ele destruiu toda a obra. Você sabe que está engraçado, né? Ele destruiu o diabo, morrendo, sendo humilhado na cruz. Todo mundo dizendo, coitado, filho de José, coitadinho, achou que era Deus. Ele vivia falando mesmo por aí, sou filho de Deus, olha lá. Que dó, né? Não precisava ter morrido aí, né? E na humilhação na cruz, que foi um momento de vergonha, que era o lugar mais, como é que eu posso dizer, mais maldito que um homem poderia, era a condenação mais maldita que um homem poderia receber, era até pior que o apedrejamento, porque quando alguém estava sendo pendurado na cruz, é porque aquele era a escória da escória da escória, só eram os piores marginais, homicidas que eram pendurados lá. Jesus estava lá, o Filho de Deus. E com a humilhação dele na cruz, Ele acabou com o diabo. Porque Ele é Deus forte, querido. Não há cruz, não há túmulo, não há nada que possa segurá-lo. Quem pode parar esse Deus forte? Ninguém. E esse Deus forte está 24 horas trabalhando na minha vida e na sua vida. Amém? O que mais que Ele é, querido? Pai da eternidade. Ele vem manifestar sua eternidade. Aqueles que não tinham vida, aqueles que não tinham eternidade, Ele vem como Pai da eternidade. E quanto tempo dura a eternidade? Eternamente. Aí, a irmã respondeu. Eternidade não tem tempo. Eterno para lá, eterno para cá, para tudo quanto é lado. Ele é o Pai da eternidade. Por que fala que Ele é o Pai? Porque Ele trouxe a eternidade para nós. Amém? Ele trouxe a eternidade para nós. Então Jesus é o único que é o abençoador eterno. Tudo que Deus dá, querido, é eterno. O amor que Ele dá é passageiro ou é eterno? A paz que Ele dá, quanto tempo dura? Ele oferece a eterna. Os homens estão querendo as passageiras. Aí você fala, eu queria alegria. Jesus dá alegria por quanto tempo? Bom, Ele prometeu alegria eterna. Tá? Então tudo que Deus dá é eterno. Porque Ele é Pai da eternidade. Nós estávamos condenados a uma morte. Ele diz, não, eu vou trazer vida, mas a vida que eu trago para vocês, nunca ela vai acabar. Vocês vão viver comigo para toda a eternidade. Quanto tempo, pastor, essa eternidade? Para sempre. Eu vou ter vida e glória com Ele, no reino dEle, para sempre. Por quê? Porque Ele é Pai da eternidade. A pessoa faz um pacto com o diabo para ter sucesso. O diabo dá sucesso, sim ou não? Dá. Por quanto tempo? Tem gente que não chega nem na metade da vida, morre, né? Quantos que fizeram um pacto aí? Que depois se perdeu no meio e morreu? Como é que chama aquele cantor que morreu engasgado com o próprio vômito dele? Que fez até uma música lá, Highway to Hell, né? Caminha. Não sei se era do Nirvana, não era esse. Fez o pacto, tal. Morreu engasgado com o seu próprio vômito. Então o diabo assim, ele dá uma coisa, mas ele tira rapidinho. Agora Jesus, quando dá, Ele diz, filho, eu estou dando para você, mas isso aqui é eterno, viu? Eu estou dando vida para você, mas é eterno. Eu tenho um reino para você, mas é eterno, mas não vai ter tempo. Esse reino você vai reinar comigo para sempre, pelos séculos dos séculos. Tudo que Ele dá é eterno. Meu filho, eu te dou luz, mas essa luz que eu te dou é eterna. É eterna.
Filho, eu estou preparando uma cidade para você, uma mansão, mas é eterno, vai ser sempre teu, para sempre comigo. Agora o diabo, ele dá aqui e tira aqui. Você já viu pessoas que vão atrás de espiritismo para fazer cirurgia espírita, não sei o que espírita? Aí tira um problema aqui e aparece outro aqui. Tiram aqui e aparece outro aqui. Vai que nem... Porque o diabo sempre dá com uma mão para sair, dá com uma mão e tira com a outra. Jesus quando dá, ele dá. Jesus quando cura, cura. Jesus quando liberta, liberta. É para sempre. A não ser que a pessoa não faça parte dela, mas quando ele dá a libertação, é libertação para sempre. Porque ele é Pai da eternidade. Amém? Uma passagem que quase a gente também não vê. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele vem falar assim: eu vim para que tenham vida e tenha em abundância, eternamente, vida eterna. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e a do inferno. Ó, Jesus não tomou a chave do diabo não, viu? Não está escrito na Bíblia. Ele tem, viu? Que o diabo nunca foi dono do inferno, se é que você sabe. Porque quem criou o inferno? Não foi Deus que diz lá para Satanás, seu anjo, como é que deu para ele? E depois vai lá e toma. Não, o inferno já foi criado, já é de Deus. Jesus está dizendo assim, ó, eu tenho as chaves da morte e do Hades. Do Hades é do mundo dos mortos, dos espíritos. Eu controlo tudo. Amém? Eu tenho a eternidade comigo. Eu levo para o céu para viver eternamente, e também com a minha justiça e meu juízo condeno também eternamente para o inferno. Então nós temos que pensar o que nós queremos da nossa vida. Aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. João 11:25, quando ele diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E viverá de que jeito? Eternamente. Então a morte hoje, tá? A morte hoje nada mais é do que um portal para a vida eterna. Uma pessoa que morre em Cristo, para onde ela vai? Para o céu. Então morte para ela o que é? Um portal para o céu, para a vida eterna. E nós vamos ter a nossa ressurreição, querido, ainda. Amém? Você vê que o ladrão estava morrendo do lado de Jesus ali, pelo mal que ele cometeu, e Jesus, naquele final da vida dele, estava oferecendo vida para ele. Amém? Vida eterna. Recebe. Hoje estarás comigo no paraíso. A viúva de Naim. Alguém vê para mim aqui o seu Reinaldo. Leva lá no fundo, dá uma água para ele. Ora lá, se precisar levar. A viúva de Naim. Ora por ele. Jesus estava vindo para a cidade de Naim, e ele encontra com uma viúva que ia enterrar o seu próprio filho. O filho estava morto, tá? E aí o que acontece? Ele cruza com aquele enterro, ele vê a mãe chorando, era uma viúva, tá? O único filho morto, e Jesus fala o quê? Ele para o enterro, e o que ele faz? Menino, levanta. E o menino levanta, porque ele veio para trazer vida, querido. Amém? Ele é o Pai da eternidade. E para a gente encerrar, o que mais que falta aí? Príncipe da paz. Oh, coisa boa, paz, não, querido? Quem que não gosta de ter paz? Até os maus gostam de ter paz, né? O cara rouba, ele mata, ele faz tanta coisa errada, o político enche o bolso, porque ele quer ter paz. O que é paz para ele? Ah, eu tenho dinheiro, tenho uma casa na praia, tenho um carro bom, tenho avião. Ai, que paz. Só que isso passa. Até a uva passa, né? Isso passa. Agora, ele é o príncipe da paz. E Jesus, quando dá paz, ô querido, que paz que a gente vai querer mais? É uma paz que não passa nunca. Eu não preciso ficar que nem doido, correndo atrás das coisas para ter paz. Eu tenho paz sem correr atrás das coisas. Eu tenho paz com bonança, às vezes até nas lutas eu continuo com paz.
porque Ele é o príncipe da paz. Ele reina soberanamente, trazendo paz. E o mundo tem tentado encontrar essa paz. Procura na yoga, na meditação transcendental, e fica naquela coisa, ai que paz. Oh querido, isso não traz paz. E é na droga, é no sexo, ai que paz. Não tem paz. Essa não é paz. Esse tipo de paz cada vez vai abrindo um buraco maior dentro do coração, porque é a paz que ela vem com pecado. Você já viu enxurrada em rio, quando ele enche e ele vai passando em algum lugar, e conforme ele vai passando, vai caindo barranco, caindo barranco, caindo barranco, e vai ficando cada vez maior o buraco? Já viu isso aí? Essas são as pessoas que procuram paz no mundo. Daqui a pouco o buraco era pequeno, que estava vazio o coração dele. Ele começa a procurar paz nas coisas, o buraco abre, e vai chegar uma hora que não tem jeito. Agora, quando você tem Jesus, querido, não tem buraco, não tem nada, você está completo. Está completo. Morando numa mansão, morando num barraco, morando debaixo da ponte, onde você estiver, você está com Jesus, está em paz. Porque Ele é o príncipe da paz. E essa paz, querido, não tem dinheiro que pague. Quantos milionários hoje dariam tudo para ter paz e não sabe por que não tem, aonde que está essa paz? E você vai em Jesus, Ele te dá de graça. Claro que se te dá, já é de graça, né? Você só diz assim: Senhor, eu te aceito como Salvador e Senhor da minha vida, e me arrependo dos meus pecados que feriram teu coração. Entra na minha vida, Senhor, e faz habitação. Aí o príncipe vem, assenta no seu coração e já traz paz. A primeira coisa que ele traz no seu coração é paz. Aí você vai para casa e fala: nossa, que gostoso. Ai. E isso é mais viciante do que droga, porque você não fica mais sem essa paz. Você não fica mais sem essa paz. Você que já experimentou mais de Deus, que já foi no mais profundo, tenta ficar um dia sem ler, um dia sem orar, um dia sem... Parece que você fica igual um drogado sem droga. Você fica: eu preciso orar, eu preciso buscar Deus. Nem se... Você precisa. Ai, que gostoso. Você não fica mais sem a paz. Amém? É verdade ou não é? É verdade. E saiu outro cavalo, diz em Apocalipse 6:4, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Isso aí já acontece, viu? Mas na grande tribulação vai ser pior. O que o demônio vem para fazer? É um que saiu montado num cavalo vermelho, que João estava tendo uma visão, que ele saiu para tirar a paz do homem. Os demônios vêm para tirar, Jesus vem para estabelecer. Amém? E te dar a paz. A paz que excede todo entendimento. O mundo tem uma filosofia assim, ó: se eu tenho o que quero, eu tenho paz. Se eu tenho o que eu quero, eu tenho paz. A pessoa, enquanto não consegue aquilo, ela não sossega. A filosofia do crente é assim: se eu tenho Jesus, eu tenho paz. Eu não preciso daquilo. Se eu tenho Jesus, eu tenho paz. A outra vai falar: se eu tivesse a glória, né? Eu queria tanto namorar a glória, eu teria paz, né? Mas com Deus é assim: se eu tenho Jesus, os crentes dizem: se eu tenho Jesus, eu tenho paz. Amém? Você está entendendo, querido? A gente já está acabando de começar. Abacuque 3,17. Olha o que o Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Quer dizer, esse profeta, ele era boiadeiro, viu? Ele trabalhava no campo. E ele está citando as coisas do campo. Ó, tudo que eu plantei não deu, a vinha não deu, não haja, o gado acabou, não tem nada. Acabou meu sustento, é isso que ele está falando. Acabou toda a fonte do sustento da minha vida. O que ele vai falar aqui? Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A minha paz está no Senhor. A minha paz está no Senhor. Amém? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Você percebe que tudo que Deus vai trazer para o homem, ele tem o verbo dar na frente. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por quê? Turbar
que é se perturbar e atemorizar, é contrário à paz. Por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque a minha paz estou dando para vocês agora. Amém? E nessa noite Deus está trazendo paz no nosso coração. Está na hora de a gente começar a viver debaixo da paz, querido. Porque se Ele é príncipe da paz, eu estou subordinado a esse príncipe. E essa paz tem que estar na minha vida. Eu tenho que ter uma família de paz. Eu tenho que ter filhos de paz. Por onde eu passar, eu tenho que ser homem e mulher de paz. Porque o príncipe da paz está na minha vida. Então tem que ter paz, querido, vazando por tudo quanto é lugar na tua vida. As pessoas que te viam tão agitados, tão ansioso, tão roedor de unhas, tem que olhar para você e dizer, não, tem coisa errada. O cara parece que, ele vai perguntar, você está tomando algum remédio? Você fala, tô. Qual que é o nome dele? Jesus Cristo. Todo dia eu tomo. Não tem efeito colateral nenhum, é uma bênção. E eu tenho essa paz aqui. É melhor que o Rivotril, porque não tem efeito colateral. Eu estou normal. E droga, você parou, eu parei. Mas você não é careta? Não, continuo sendo careta, mas agora é com Jesus. Jesus veio em mim e me deixou careta, gostoso. Ah, estou viajando. Estou nas nuvens, estou na sala do trono, estou cheio de paz. Eu duvido que quem não andava com Jesus não tinha paz. Os discípulos tinham paz, porque onde ele estava, poxa, o cara anda no mar, cara. O cara manda lançar a rede e enche de peixe. O cara pega alguns peixinhos e pãezinhos e ele dá para alimentar a multidão. O cara vai na porta do túmulo e diz assim, Lázaro vem para fora. E o cara, depois de 4 dias que morreu, aparece e ele ressuscita. Como que eu não posso ter paz com um homem desse? E depois ele ressuscita ao 3º dia, aparece para eles dizendo, deixe-vos a paz. Ele diz, como que eu não posso ter paz com um homem desse? E eu pergunto para você, porque isso pega, isso contamina. Se Jesus está na sua vida, será que Ele não contaminou você com a paz? Será que você não tem essa paz, querido? Então deixa a unha crescer, para de roer. Jesus não te chamou para roer unha. E Jesus quer entrar nas nossas vidas hoje, querido, de uma maneira a manifestar essas características. O Deus de maravilha, é maravilhoso. O Deus que tem palavras que nos traz vidas. Ele é conselheiro, Ele dá direção. O Deus que é forte, ninguém pode vencer esse Deus. Querido, no mundo aí do candomblé, umbanda, essas coisas aí, satanismo e tal, eles têm competições, não sei se vocês sabem. Que se o feiticeiro tal, ele tem um demônio maior que esse, e esse tem que se submeter a ele. Se esse tem o outro que é maior. Agora eu pergunto, quem é maior que o nosso Deus? Não tem feiticeiro, não tem Ogum, não tem tranca-rua, não tem Beuzebu, não tem nada. Pode ser o que for. Está debaixo do meu pé. Jesus já me deu autoridade. Ele é o cabeça e eu sou o corpo. E o corpo está aqui na terra para pisar na cabeça da serpente. Amém? Então Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Amém? Esse menino que nasceu, e como homem ele nasceu, mas ele sempre foi Deus e cresceu, ele veio para mostrar tudo isso para nós. Porque se Jesus não vem, a gente não tinha conhecido nada disso. É como a historinha da formiga que eu contei no começo. Se ele não se faz homem, a gente não ia entender o que ele estava querendo mostrar. A gente não ia enxergar todas essas qualidades em Cristo Jesus. Mas ele já veio, querido. E nós já experimentamos desse Deus. Você só tem que ter consciência de tudo isso que eu falei. Hoje, se você não sabia, você aprendeu. Então, a partir de hoje, descansa o teu coração nesse Deus poderoso. Amém? Vamos terminar cantando uma música. Eu quero cantar.